Então vamos à próxima questão, que diz o seguinte: se dois resistores com resistências R1 e R2 estão conectados em paralelo como na figura, então a resistência R, medida em ohms, é dada por 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se R1 e R2 estão aumentando a uma taxa de 0,3 ohms por segundo, e é importante entender o que é essa taxa. É o crescimento do valor de R1 a cada segundo. Ele está variando. O crescimento do valor de R2 a cada segundo está variando também. Respectivamente, quão rápido R, que também está variando quando R1, no momento em que R1 é 80 e R2 é 100. Então, nós temos aqui essas situações, tá? Isso aqui, o que é 0,3 ohms por segundo? É o dr1 dt. E o 0,2 ohms por segundo é o dr2 dt. Tá? Então, eu tenho essa relação, essa situação aqui, entre R e R1 e R2, e eles mudam em relação ao tempo. Então, R é função do tempo. R1 é função do tempo. R2 é função do tempo. Ok? Então, vamos lá responder isso aqui. Bom, já tenho a relação e eu quero saber essa taxa de variação, quão rápido o R está variando. Então, eu quero saber o dr dt. Ora, se eu quero saber o dr dt, eu tenho essa equação aqui, eu derivo em relação ao tempo, né, toda a equação. Então, vamos lá, para achar, né, fazer a solução. Então, vamos derivar um lado e outro desta equação. 1 sobre R, ddt é igual a ddt 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Ok? Então vamos à situação. Pequeno comentário, está aqui a paralelo, aqui tem uma fonte, né, que gera corrente elétrica, a corrente vem aqui assim, e ela se divide em duas correntes, tá? Vai depender do valor de cada resistência. Detalhe físico da situação. Bom, como aqui eles derivam, né, eles têm relação com o tempo, então aqui a derivada vai ser a derivada de 1 sobre R1 mais a derivada de 1 sobre R2. Nós temos uma derivada nesse estilo aqui, ó, uma derivada d dt R1 elevado a menos 1 é igual a d dt, aliás, aqui é R, aqui é R1 elevado a menos 1 mais d dt R2 elevado a menos 1 também. Tá bom? Bom, esse tipo de derivada é uma derivada que tem uma função em relação ao tempo. Então, tem uma função interna aqui, né? Essa aqui seria a função externa. Tá? O R depende do tempo, a gente não sabe que função é essa. Pode ser t quadrado, a gente não sabe. Então, a gente vai usar a regra da cadeia. Deriva isso multiplicado pela derivada da função interna, né? Então, olha, seria assim, ó, u n, a derivada disso seria n, u n menos 1 vezes a derivada de u em relação ao tempo. De outra forma, como é que vai ficar aqui? Vai ficar menos 1 vezes r menos 1 dá menos 2, r a menos 2 vezes a derivada de r em relação ao tempo. Está aqui a taxa de variação de r em relação ao tempo. Basicamente, essa derivada e essa é a mesma situação, só muda que aqui é R1 e aqui é R2. Então, vai ficar nessa mesma forma aqui, ó. Menos 1 R1 elevado a menos 2 dr1 dt mais, aí no caso, menos 1 R2 elevado a menos 2 dr2
elevado dr2 dt. Ok? Então, continuando aqui. Arrumando isso daqui, vai ficar menos 1 sobre r ao quadrado dr dt igual a menos 1 sobre r1 quadrado dr dt menos 1 sobre r2 dt. Tá? Bom, isso daqui aqui é dr1. Isso daqui eu sei, isso daqui eu sei, isso daqui eu sei, isso também. E eu sei, eu posso calcular o valor de R. Tá? Como é que eu faço isso? R tem essa relação aqui, ó. R1 e R2 está aqui, 80 e 100. E a taxa R1 é essa e a taxa R2 é essa. Eu só preciso saber a taxa daqui. Bom, R tem uma fórmula conhecida e a gente vai rearrumar, tá? Deixar no estilo que é mais fácil substituir. E isso daqui dá para transformar tranquilamente, tira o MMC, divide, multiplica, inverte aqui, você vai encontrar aqui, R vai ser igual a R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, tá? Então, eu posso transformar nisso. Vamos arrumar essa equação aqui primeiro, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Aqui está tudo negativo. Se eu multiplicar por menos 1, fica tudo positivo, certo? Mas eu tenho uma ideia melhor ainda. Eu posso multiplicar tudo por R2 negativo. Por quê? Se eu multiplicar tudo por R ao quadrado negativo, eu troco o sinal, eu vou cortar esse R quadrado aqui e ele vem para o segundo lado da equação, tá? Então, ó, menos R2 dá mais, R2 sobre R2 dá 1. Então, só vai ficar dr dt. Isso é igual, menos, aqui ó, dá mais, dá R2 sobre R1. Tudo isso ao quadrado, certo? dr dt. A mesma coisa aqui, mais, dá R2 assim, ao quadrado. Aqui R1, pode esquecer. E aqui, tá. Então, esses valores aqui nós todos já temos, tá? Tem todos esses valores, é fácil substituir. Vamos colocar aqui dr dt. Vou deixar só mais uma coisa para facilitar a nossa vida. Fazer o cálculo de tudo, né? Dá uma complicada. Então, eu vou colocar aqui, ó, r ao quadrado em evidência. E vou deixar 1 sobre R1 ao quadrado dr1 dt mais 1 sobre R2 ao quadrado dr2 dt. Fecha aqui. Lembrando, esse R aqui é calculado por isso daqui. Esse aqui vale 80 e a taxa 0,3. O outro vale 100 e a taxa 0,2. Tá? Então, vamos lá. Substituindo os valores, vai dar tudo isso ao quadrado, né? 80 vezes 100 dá 8.000, que é dessa equação aqui. 80 vezes 100, 80 mais 100. 80 mais 100, 180. Dá até para simplificar logo aqui, ó. 800 sobre 18.
ou 400 sobre 9, dividindo por 2, certo? Tudo isso elevado a quanto? A 2. Tá? E aqui vai ficar 1 sobre R1 ao quadrado. R1, a gente já viu lá, é 80. Então vai dar 80 ao quadrado. Dá 6.400 vezes dr1 dt, 0,3. Mais R2, 1 sobre 100 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 10.000. Tá? Isso vezes dr2 dt, que é 0,2. Muito bem. Então, bora arrumar aqui. 400 ao quadrado dá 16. 1, 2, 3, 4. Né? 9 ao quadrado, 81. Aqui vai ficar 0,3 dividido por 6.400. Vamos começar a arrumar essa situação aqui, né? Aqui vai ficar, ó, o 3 eu posso escrever como sendo 3 vezes 10 a menos 1. Tá? Tudo isso sobre 64 vezes 100. Tá? E mais, aqui, para ficar legal, para ficar bonitinho, eu vou deixar parecido aqui na mesma estrutura. Ó. 2, 10 é menos 1, 64 vezes 100, aqui eu vou colocar 100 vezes 100. Por quê? Porque isso facilita a minha vida para colocar em evidência valores. Tá? Vocês vão já entender. Olha aqui. 160.000 eu posso escrever como sendo 16 vezes 10 elevado a 4. Tá? Tudo isso sobre 81. E aqui, olha, 10 a menos 1 dividido por 100, 100 é 10 ao quadrado. Menos 1 dividido por 10 ao quadrado, né? Menos 2, tá? Menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui, essa expressão aqui, ela vira um 10 a menos 3. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo, eu posso reescrever como sendo um 10 a menos 3. E isso aqui também, ó, tá em evidência. Tá nos dois, ó. 10 a menos 3, 10 a menos 3. Tá nos dois. Então eu posso colocar em evidência e ele sai. Fica aqui, 10 a menos 3. Sobra só quem dentro? 3 sobre 64 mais 2 sobre 100. Tá bom? Vou voltar a cor aqui para não ficar um carnaval. Aí vamos lá. Aqui, ó, 10 a 4, 10 a menos 3 dá 10 elevado a 1. Ou seja, aqui vai dar 10 elevado a 1 é 10, 160 sobre 81. E aqui a gente vai fazer um MMCzinho, 64 vezes 100. Dá 6.400, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá 300, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dá 128. Né? Basta você multiplicar 100 vezes 3, 64 vezes 2, aí dá essa galerinha aqui. Ok? Bom, vamos só arrumar um pouquinho mais. 160 sobre 81, 428 sobre 6.400. Dá para simplificar e vai ficar uma coisa bem bacaninha aqui. Dividindo 6.400 por 160 dá 40. Dividindo 428 por 4 dá 107. E aqui fica 10. Tá? Então fica 107 sobre 810. Você pode deixar nessa resposta, ou você pode encontrar a divisão de 107 por 810, que é aproximadamente 0,132. E essa é a resposta dessa variação da resistência total nessa situação aqui da associação em paralelo. Ok? Essa é a taxa de crescimento. Muito bem.
Até a próxima.